Olá, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Sempre na esperança que vocês estejam bem. Hoje viemos para mais um programa sobre o colapso do universo. Essa série que desde o início do nosso canal, lá em janeiro de 2019, nós viemos falando sobre a introdução à astronomia. Nós que estamos há mais de 50 programas desde o início. E nós vimos nos programas mais próximos, nos programas anteriores, o fato da temperatura aumentar na medida em que adentramos aos planetas. Vimos para o caso da Terra, vimos para o caso de Júpiter. No entanto, eu sugeri nesses programas anteriores que outra grandeza, ela também sofre alteração na medida em que entramos nestes corpos. E é a pressão, que é uma grandeza que eu ainda não trabalhei com vocês. Basicamente, é quando uma força é distribuída sobre determinada área. Então, imagine um cofre que está assentado sobre um piso. Obviamente, o corpo, o cofre, exerce uma força sobre o piso que a gente chama de força-peso, que está relacionada ao campo gravitacional da Terra e, evidentemente, à massa deste corpo. No entanto, este corpo ele não é pontual, como se fosse a cabeça de um alfinete. Ele tem uma superfície, uma área. No caso de um cofre, que é bastante grande, ele tem duas dimensões que estão se apoiando no piso: a largura e o comprimento. Consequentemente, quando eu distribuo o peso sobre este piso, eu tenho aquilo que eu chamo de pressão. Ora, sobre nossas cabeças, seres humanos, nós carregamos o tempo todo a pressão atmosférica. Porque sobre nossas cabeças nós temos 800 quilômetros, pelo menos, de um gás de razoável densidade e ele está exercendo pressão sobre a nossa cabeça, sobre os nossos ombros, por exemplo. E esta pressão, ela é de aproximadamente 1000 gramas por centímetro quadrado. Isto mesmo, aqui na superfície da Terra, para cada espacinho de 1 centímetro quadrado, que é um quadradinho com 1 centímetro de lado, eu tenho uma pressão de 1000 gramas. Um peso sobre cada centímetro quadrado de 1000 gramas ou 1 quilo. Então veja que se você for uma pessoa avantajada como eu, você evidentemente estará levando um grande peso sobre essa grande superfície, no meu caso. Pois bem, gente, mas à medida que eu entro dentro da Terra, inicialmente nos oceanos, que no caso terrestre tem até 11 quilômetros de profundidade, e como eu saí do meio gasoso, que é a atmosfera, e entrei no líquido, e o líquido é mais denso, a pressão aumenta mais ainda. Normalmente, a cada 10 metros que eu mergulho no mar, aumenta uma atmosfera. Ora, como eu tenho fossas de quase 11 quilômetros dentro do nosso oceano, é claro que a pressão vai crescer incrivelmente nestas profundidades. Agora imagine para o corpo da Terra, que é predominantemente rochoso. Claro que a rocha é bem mais densa que a água, logo a pressão será ainda mais crescente, de tal forma que no interior da Terra, no núcleo da Terra, a pressão chega a aproximadamente 4 milhões de atmosferas. É claro que isso nos esmagaria de uma forma indelével, destrutível, e nós não estaríamos aqui. Júpiter, como é um planeta com raio
11 vezes maior que a Terra, claro que a pressão é muito maior no seu núcleo. No entanto, temos que levar em consideração que a Terra é rochosa. Já em Júpiter, nós temos materiais de menor densidade. Mesmo assim, no interior de Júpiter, no núcleo de Júpiter, a pressão chega a 10 milhões de atmosferas, portanto, quase 3 vezes maior do que a pressão no interior da Terra. Então, hoje começamos a falar de pressão. Isso é muito importante porque ela promove uma compactação, uma diminuição do volume da matéria que nós conhecemos. Antes de encerrarmos esta explicação sobre a pressão, precisamos, obviamente, conhecer o texto de apoio que a gente sempre deixa para que você, ao longo de mais de 50 programas, possa ter uma base para sempre aí no seu caderno, no seu iPad, no seu celular. Vamos então ao texto de apoio. Entretanto, a interação gravitacional não produz apenas altas temperaturas nos interiores dos planetas. Produz também elevadas pressões. Sob a ação do campo gravitacional, as camadas mais externas de um planeta são atraídas para o centro e comprimem as camadas inferiores, esmagam graças ao peso, que são também puxadas para o centro e comprimem as camadas abaixo delas. O peso, derivado, portanto, deste campo gravitacional, vão esmagando o interior da matéria. É isto que o texto está dizendo. Essa série de compressões se faz desde a superfície até o centro. Cada camada transmitindo a compressão de tudo mais que está sobre ela, acrescentando a sua própria. De modo que a pressão cresce continuamente à medida que se penetra num planeta. Por isso que nós vimos que aqui, na parte superficial, a pressão é de apenas 1 atmosfera e no núcleo da Terra de 4 milhões de atmosferas. A pressão é frequentemente medida com um certo peso distribuído sobre uma certa área, como eu fiz a explicação sobre meu corpo e sobre o cofre. Por exemplo, o número de gramas que recai sobre 1 centímetro quadrado. Como eu dei de exemplo, na superfície terrestre, graças ao peso da atmosfera, onde nós temos cerca de 1000 gramas por centímetro quadrado. Ou seja, para cada centímetro quadrado de área, um quadradinho com 1 centímetro de lado, a atmosfera pesa 1000 gramas ou 1 quilo. É uma pressão bastante grande que nós não sentimos porque a pressão externa é compensada por nossa pressão interna. Então, a nossa pressão interna é praticamente igual à pressão externa. Logo, nós não sentimos o efeito desta pressão, que, como a gente disse, é grande, de 1000 gramas por centímetro cúbico. Outro detalhe, o desenho do nosso corpo, o design do nosso corpo, ele permite a nós distribuirmos a pressão atmosférica de tal maneira que nós não a sentimos. Bem, pessoal, depois do texto de apoio apresentado, depois das explicações, nós ficamos por aqui. Tudo de bom, até a próxima. Sempre acompanhe os programas, né? Acompanhe, deixe seu like, interaja, comente, coloque os vídeos na sua rede social, ajude o canal do Masa a se tornar cada vez melhor, que maior dedicação e maior qualidade teremos com vocês. Muito obrigado, um abraço.